Que a graça de nosso Senhor Jesus, a misericórdia de Deus seja sobre cada um de nossos ouvintes. Em mais esta programação, nosso desejo é que você possa viajar conosco por dentro das Escrituras, enquanto estaremos falando da Palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, e é um privilégio para nós, um prazer, estarmos mais uma vez entrando no seu lar para vos falar da imensa preciosidade da Palavra de Deus. Nessa oportunidade estaremos lendo as Escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 10, no versículo 7. Mas antes de lermos, nós ouviremos o hino, e após esse hino, então, estaremos lendo a Palavra de Deus. Perdido eu andei, bem distante dos braços de Deus, bem pra longe o pecado arrastou, e a minha alma quase se perdeu, sem esperança de um dia encontrar uma mão para me ajudar, que tirasse minha alma das trevas e mostrasse um caminho de luz. Mas existe alguém que liberta e que livra o pobre pecador, pois é Ele mesmo que transforma, Jesus Cristo, grande Salvador. Fui correndo então a procurar esse alguém para me ajudar, algo que fosse toda a verdade. Em religiões não pude encontrar. Deus me deu uma grande mensagem de um profeta para restaurar os mistérios que estavam escondidos. O irmão Brana veio revelar. Quem sou eu para ser escolhido nesta confusão que hoje está? Hoje Deus já escolheu sua noiva, brevemente Ele levará. Fui correndo então a procurar esse alguém para me ajudar, algo que fosse toda a verdade. Em religiões não pude encontrar. Deus me deu uma grande mensagem de um profeta para restaurar os mistérios que estavam escondidos. O irmão Brana veio revelar. Quem sou eu para ser escolhido nesta confusão que hoje está? Hoje Deus já escolheu sua noiva, brevemente Ele levará. Apocalipse capítulo 10, versículo 7 nos diz: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Que Deus abençoe e acrescente sua palavra, sua bênção, a palavra que foi lida nessa oportunidade. Eu daria um título a essa mensagem, e eu intitularia O Ministério de William Branham. Eu sei que esse é um assunto que pode chocar com muitas pessoas, mas eu te convido a conferir tudo isso pelas Escrituras, e você verá que não estamos falando nada, absolutamente nada, fora da palavra de Deus. Ouvintes, vocês têm nos ouvido já por algumas vezes nós falar que Deus tem enviado um profeta nesta era, um profeta mensageiro,
Um profeta que veio trazendo uma mensagem de restauração, levando a noiva de volta à fé dos apóstolos e dos profetas, conforme Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, aonde a Bíblia diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Dos pais aos filhos, nós sabemos que se refere a João Batista, que converteu o coração dos pais da lei para os filhos que nasciam na graça. Você encontra isso em São Lucas capítulo 1, versículo 17. E dos filhos aos pais, esse se refere ao mensageiro desta última era, o sétimo anjo, que veio com uma mensagem de restauração, levando a nossa fé de volta à fé de nossos pais apostólicos, de volta ao batismo, de volta a toda a doutrina apostólica. Então veja, ouvintes, que Deus nos tem a dispensação gentílica, a qual nós vivemos. Deus a dividiu em 7 eras, sendo a primeira Éfeso e a última Laodiceia. E cada era Deus enviou um mensageiro. E o último mensageiro da última era, que é o sétimo anjo que nós lemos aqui, anjo terrestre. Paulo disse que muitas vezes nós acolhemos anjos em nossas casas e não sabemos. Quer dizer, homens com o ministério, que são anjos de Deus na terra. E Deus enviou, a Bíblia fala, você lê ali em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, o nosso ouvinte encontra as cartas, as eras. Veja vocês que cada uma das cartas se refere ao anjo da igreja. Você pode ler em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, aonde tem a primeira carta, e diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E assim, cada era, a carta ela é endereçada ao anjo daquela era. E nós estamos na última era, a qual é a era de Laodiceia. A primeira era foi Éfeso, a segunda Esmirna, a terceira Pérgamo, a quarta Tiatira, a quinta Sardo, a sexta Filadélfia e a sétima Laodiceia. O mensageiro da primeira era foi o apóstolo Paulo, um profeta mensageiro. O mensageiro da segunda era foi Irineu. Da terceira era foi Martim. Da quarta era foi Columba. Da quinta era foi Lutero. E da sexta era foi John Wesley. E da sétima era William Branham, que Deus enviou um mensageiro com o ministério para restaurar. Os outros eram mensageiros reformadores, homens com uma mensagem para aquele tempo. Mas o mensageiro da última era, ele é um mensageiro profeta, o qual tem a graça de Deus para discernir os mistérios de Deus, porque em Amós capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz que Deus não revela os seus segredos a não ser a seu servo, os profetas. Então veja, ouvintes, para nós estar incluído no plano de Deus, é necessário ter revelação do mover de Deus. Temos que ter revelação para poder então se encaixar. Muitos falharam e lutaram contra Deus por não ter revelação do que Deus estava fazendo. Por exemplo, nos dias que Deus enviou João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, muitos se levantaram contra ele, porque não tinham revelação de que Deus estava naquele mensageiro. Também, ouvintes, nessa última era não tem sido diferente. O povo tem se levantado contra a mensagem de Deus, uma mensagem que veio para reunir a noiva na palavra. Isso tudo foi profetizado nas Escrituras, que assim como João Batista veio para preparar o povo para a primeira vinda de Jesus, Deus enviaria um profeta nos últimos dias para preparar a noiva para a segunda vinda de Cristo. Mas aqueles que não têm tido revelação, eles acabam se levantando contra Deus. Então é necessário nós ter revelação para estar incluído no plano de Deus. E sobre o ministério de William Marion Branham, o qual
é o homem que sobre ele está depositado o ministério de Elias, o ministério da restauração, o ministério que veio para levar a noiva de volta à palavra. Sobre o ministério do profeta William Branham, é necessário ter os nossos olhos abertos por Deus, para ver como Deus veio o preparando para cumprir através dele um propósito divino sobre a terra. Veja, ouvintes, que em primeiro lugar, nesse profeta, eu sei que, ouvintes, nosso tempo é muito pequeno, vamos dar algumas pequenas pinceladas, mas você depois, desejando saber mais acerca disso, você pode escrever. Estaremos enviando materiais para que você estude sobre a vida do profeta que Deus tem nos enviado. Primeiramente, eu quero falar sobre o nascimento simples do profeta de Deus. Ele nasceu em uma pequena cabana, seus pais eram muito pobres, e por volta das 5 horas da manhã, ele nasceu naquele pequeno rancho. E quando ele nasceu, ali havia parteiras que vieram para ajudar naquele parto. E elas se espantaram porque uma luz desceu sobre a cabeça daquela criança. Aquela luz veio sobre o profeta de Deus. E mesmo naquele instante uma pomba assentou-se sobre a janela daquele pequeno quarto. E elas, espantadas, disseram: que tipo de menino será esse? Elas não sabiam que ali estava nascendo o homem o qual teria sobre ele o ministério de Elias. Então veja, ouvintes, que o ministério desse profeta, ele teve algumas etapas principais, as quais eu quero vos mostrar. Quando ele tinha 7 anos de idade, ele estava indo buscar água para o seu pai, e ele parou debaixo de uma árvore para descansar. E ele ouviu um barulho sobre aquela árvore. Ele olhou para ver o que era, e daquele barulho era um vento, havia um vento, um redemoinho ali. E daquele redemoinho saiu uma voz que disse: nunca bebas, nem fumes, nem corrompa teu corpo com mulheres, porque quando fores mais velho, eu terei uma obra para ti. É claro que aquela criança saiu em desespero, sem saber o que estava acontecendo. Mais tarde ele teve uma visão, e ele viu uma ponte sendo construída sobre o rio Ohio ali. E aquela ponte caiu, e 16 homens morreram e perderam suas vidas. E ele contou isso quando criança, e mais tarde aquela ponte foi construída e realmente caiu, e 16 homens morreram. E assim muitas coisas aconteciam na vida do profeta, a qual ele não entendia. E mais tarde ele foi crescendo, e em busca de saber acerca disso, no desespero, ele tinha muitas visões. Ele perguntava aos pastores daquele dia, e eles diziam para ele: olha, Billy, essas visões que você tem são do diabo. Isso deixava o profeta mais preocupado ainda, até que um dia ele disse para sua esposa: eu não suporto mais isso. Ele foi, então entrou em uma mata, onde ele sabia que havia uma caverna. E ele entrou ali naquela caverna, e ele disse para Deus: eu não sairei daqui sem que o Senhor mostre-me por que eu tenho essa vida tão estranha. Ele começou a orar e a buscar a Deus. E por volta das 11 horas da noite, uma luz desceu sobre ele naquela escura caverna. E ele se assustou e tentou fugir. Mas quando ele foi fugir, havia daquela luz, saiu um homem. E daquele homem uma voz. E aquele homem disse: não temas. Aquele homem era um anjo de Deus. E aquele anjo disse: não temas, porque eu sou enviado da parte de Deus para te dizer que essa vida estranha que tu tens levado é porque Deus te enviou à terra para ser um líder. Há uma mensagem que você levará ao mundo. E aqui o profeta então, ali sem saber, sem entender, e aquele anjo disse: você orará por reis e monarcas. Ele disse: como farei isso sendo eu pobre? E o anjo mostrou e disse: se tu fores sincero e fizer com que o povo creia em ti, nem mesmo o câncer parará diante de suas orações. E o anjo disse: assim como a João Batista, ou melhor, assim como a Moisés foi dado 2 sinais para que o povo cresce nele, assim também a ti será dado 2 sinais para que o povo creia em você. Vocês sabem que os 2 sinais que foram dados a João Batista ou a Moisés, quando Deus enviou ele para libertar o povo do Egito, para que o povo cresça que ele era um profeta enviado de Deus, Deus lhe deu 2 sinais. E os 2 sinais, o primeiro foi colocar a mão no seio, e ao tirar a mão, sua mão estava leprosa. Ele voltou a colocar a mão no seio, e ao tirar, sua mão estava limpa.
O outro sinal era jogar uma vara no chão e aquela vara se transformou em uma cobra. Depois pegou na cauda da cobra e a cobra voltou a ser uma vara outra vez. Assim também foram dados 2 sinais ao profeta. O primeiro sinal era o dom que Deus deu a ele. Ele pegava nas mãos das pessoas e as mãos do profeta, a mão do profeta ficava numa certa tonalidade. E então com isso ele discernia que tipo de doença havia naquelas pessoas. E o segundo dom foi maior, foi o dom do discernimento, aonde ele podia discernir os pensamentos e as intenções que havia nos corações dos homens. É claro que com esse dom o povo se maravilhou muito. É claro que com esse dom milhares e milhares e milhares de pessoas vieram ao encontro desse profeta. Todas as igrejas queriam ele com eles. Mortos ressuscitavam, paralíticos andavam, cegos enxergavam. Oh, ouvintes, muitos milagres eram feitos. Nada poderia ser escondido diante do profeta, porque tudo estava nu diante de seus olhos, porque ele tinha o dom do discernimento. Aquele mesmo dom que estava em Jesus, aquele mesmo dom que estava em Elohim, quando visitou a Abraão, e Abraão estava sentado, e Deus sentado com ele conversando, e Deus disse a Abraão que visitaria Abraão e Abraão teria um filho. E Sara lá dentro da tenda riu em seu coração, e Deus disse: por que Sara riu? Mesmo Deus virado, mesmo Deus de costas para a tenda, sem ver, sem ouvir nada, Deus disse: por que Sara riu? Porque Deus tem a capacidade de conhecer os pensamentos dos homens. E a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Nos dias de Sodoma e Gomorra, houve 3 anjos que visitou a terra, sendo um deles Elohim. Elohim discerniu o coração de Sara, e foi o último sinal que foi enviado sobre a terra antes que Sodoma fosse queimado. Assim também hoje, antes que essa terra seja queimada, o último sinal enviado por Deus foi o profeta mensageiro com o dom do discernimento. Você diz: ah, isso eu vejo nas igrejas. Não, ouvintes. Pode que alguém tenha um dom de discernimento em pequenas proporções, mas o dom de conhecer os corações e intenções, esse somente foi enviado ao profeta de Deus. E com esses dons, milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo todo queriam estar perto do profeta, queriam o profeta. Até mesmo a grande denominação da época disse: Billy, una-se à nossa igreja, e nós faremos de ti um grande memorial ao seu nome. Mas a terceira etapa do ministério do irmão Branham, do profeta, primeiro foi tomar as mãos das pessoas e com aquilo discernir a doença. O segundo foi o dom do discernimento dos corações, um dom maior. Cada dom desse era e esses dons foram para atrair os peixes grandes. E os peixes grandes é a noiva de Jesus Cristo. Assim como no ministério de Jesus houve milagres, maravilhas, a transformação dos pães, a multiplicação melhor dos pães, tantas coisas para atrair a atenção, para que então a noiva, ou melhor, o povo daquela época fosse chamado, o povo de Deus fosse encontrado. Mas na hora que Jesus pregou a palavra, a multidão o abandonou e o colocaram em uma cruz. Da mesma maneira, ouvintes, nesta mensagem que Deus enviou através desse profeta, quando o primeiro dom estava em ação, muitos queriam o profeta. Quando o segundo dom estava em evidência, muito mais ainda queriam o profeta. Mas quando a terceira etapa foi manifestada, que foi a etapa da restauração, a etapa da revelação da palavra, quando o profeta foi a etapa da abertura da palavra, quando ele começou a mostrar as verdades bíblicas, a revelação, colocar as coisas no lugar, condenar o pecado, o mundo o abandonou, as igrejas o abandonaram. Mas eu digo para você, ouvinte, essa terceira etapa, ela é para a noiva. A terceira etapa é a abertura da palavra e mais, o poder da palavra falada. Você diz: eu nunca ouvi falar nisso. O que é o poder da palavra falada? É você falar e aquilo vir à existência.
Assim como Adão no princípio ele tinha o poder para dizer: árvore, erga-te daqui e muda-te para lá, e essa árvore se mudaria, porque ele tinha o domínio. Mas Adão perdeu esse domínio, mas Deus veio restaurando, e a noiva de Jesus, ela tem que ter nos últimos dias a totalidade da palavra. Essa mensagem que Deus enviou através desse profeta veio para restaurar toda a palavra. Não só as doutrinas, mas muito mais, restaurar a posição da noiva em Cristo. E a terceira etapa do ministério do profeta foi a abertura da palavra, juntamente com o poder da palavra falada. Quando ele dizia a palavra, e aquilo vinha à existência. Certa vez ele estava caçando esquilos e não conseguiu caçar nenhum. Então Deus falou com ele e disse: o que você está em busca? Ele disse: estou em busca de esquilos. Então Deus disse: diga, e os esquilos aparecerão. E ele ficou preocupado e disse: como isso? Ele lembrou daquela escritura que disse: se tiveres fé e disser a esse monte: erga-te daqui e precipita-te no mar, isso sucederá. E ele meditou e pensou: bem, essa escritura diz: se tiveres fé e disseres, é você dizer, não é Deus falar, mas você falar. Então a unção veio sobre ele e ele disse: haja esquilo. E o esquilo apareceu no galho da árvore. Deus criou através da palavra do profeta um esquilo no galho da árvore. Assim, ouvintes, houve mais manifestações no ministério do profeta, onde ele falou e aquilo sucedeu. Porque isso mostrando a totalidade da palavra de Deus. E isso virá sobre a noiva nos últimos dias. Quando o concílio apertar, a besta apertar e a noiva de Jesus perder os direitos, e nós não poder comprar e nem vender, nós, a noiva de Jesus Cristo, nós não iremos nos unir ao sistema de igrejas, ao ecumenismo. E quando isso suceder, então haverá um aperto que virá sobre o povo de Deus. E quando esse aperto vier, e nós então não podemos comprar e nem vender, então sobre nós descerá a unção da palavra, e nós diremos: haja, e aquilo que nós necessitar virá à existência diante de nós. Mas eu digo a vocês, ouvintes, o ministério do profeta é o ministério para a noiva. Ele começou, como eu disse, discernindo primeiramente as doenças, tomando a mão das pessoas, e a mão do profeta criava uma certa tonalidade e ele discernia a doença. A segunda etapa foi o discernimento dos corações, mas a terceira etapa é a abertura da palavra e o poder da palavra falada. A terceira etapa é para a noiva de Jesus Cristo. Ouvintes, Deus está preparando a noiva para o arrebatamento. Se você quer fazer parte da noiva, não te convido você para me unir à minha igreja, a unir a uma placa. Não, mas eu te convido, una-se à palavra. Porque a mensagem desse profeta, ela veio para unir a noiva na palavra, para unir a noiva na escritura. A voz desse mensageiro não veio para criar uma nova denominação, não veio para criar teologias, mas a voz desse profeta veio para levar a noiva de volta à palavra. Apocalipse 10:7 diz: e na voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá todos os segredos de Deus. Sétimo anjo quer dizer o sétimo mensageiro da sétima era. Essa era de Laodiceia, ela terminará com o arrebatamento. E eu digo a você, ouvinte, está muito perto. Falta muito pouco para Deus voltar, para Jesus voltar. E a noiva de Jesus, ela tem que estar congregada em um lugar para ser arrebatada. E esse lugar é a palavra de Deus. Por isso, assim como João Batista, certo dia William Branham, o profeta de Deus, estava batizando um grupo de pessoas num rio chamado Ohio. E quando ele batizava, se eu não me engano, a 17ª pessoa, uma luz desceu do céu, diante de centenas de pessoas. Aquelas pessoas uns caíram, desmaiaram, outros correram ao ver aquele sobrenatural. E daquela voz saiu uma voz que disse: assim como João Batista
foi o precursor da minha primeira vinda. Tu trarás uma mensagem que precursarás, quer dizer, anunciará a minha segunda vinda. Ouvintes, essa mensagem, ela é uma mensagem que tem anunciado a segunda vinda, preparado a noiva para encontrar com Cristo. A Bíblia diz: quer ouçam ou deixem de ouvir, saberão que houve um profeta na terra. Que Deus vos abençoe, ouvinte, e que teu coração seja aberto, revelado, para você ver que há uma mensagem sobre a terra. E os eleitos, eles têm revelação, e eles seguirão essa mensagem. E esta mensagem te levará ao arrebatamento, porque ela está te levando agora à palavra. E quem estiver na palavra será arrebatado. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você desejar escrever para o programa e dizer: eu quero receber um livro falando sobre a vida do profeta, do mensageiro, escreva para o programa o endereço que será citado e diga: eu desejo receber um livro sobre a história da vida deste profeta. E nós com prazer estaremos te enviando. Nós não endeusamos, nós não adoramos ao homem de forma alguma, mas nós cremos na mensagem que Deus enviou através dele, assim como cremos na mensagem de cada profeta de Deus. Muitos hoje dizem: mas os profetas duraram só até João Batista. Ouvintes, a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas da lei duraram até João, porque a lei encerrou em João Batista. Mas depois de João Batista é a dispensação da graça. E na dispensação da graça há profetas da graça, sendo que Jesus Cristo é o primeiro dos profetas da graça. Se profetas duraram até João somente, então Jesus não é profeta. Mas Jesus é o maior dos profetas. Paulo era um profeta. O próprio Jesus disse: eis que eu vos envio profetas sábios e entendidos. Entenda que a lei e os profetas duraram até João. Os profetas da lei duraram até João. João foi o último profeta da lei. Mas agora estamos na graça, na dispensação da graça, quando Deus tem enviado profetas dele. E nessa última era, há um profeta sobre a terra, uma mensagem, preparando a noiva para o arrebatamento. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e possa abrir o vosso entendimento com revelação para vocês crerem e serem encaixados no plano de Deus para esta hora. Em nome de Jesus, Deus vos abençoe.